Lefi Esuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero desejar a todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui nessa manhã em propósito, como sempre, e quero deixar uma palavra conhecida, porque eu falei com o Espírito de Deus e ele me orientou que seria essa mensagem de João 3,16, que todos que são religiosos ou evangélicos, ou seguem o protocolo, ou vive vida de religiosidade, conhece, mas aqui esclarece sobre o praticar a verdade, né? Então vai dizer o versículo 16 em diante, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui já começa uma expressividade que não temos condição de dimensionar a altitude, a largura ou a profundidade, que é esse amor sem fazer excepcionalidade, sem criar essa condição de divisão. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O perecer não é a morte física. O perecer aí é da estabilidade, da eternidade, da koinonia, que foi perdida lá no Éden. Essa comunhão que Adão tinha, dessa relatividade. Então, através da desobediência, criou um abismo, como diz o livro do profeta Isaías. O que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado, é o desejo da influência carnal, é o desejo que faz nos colocarmos contra uma vida de pureza, uma vida de simplicidade, uma vida que nos vai dar uma condição não só física, mas a condição estabilizadora eterna. Porque ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí eu vou falar do mundo no sentido espiritual, que é regenciado, manipulado, manifestado pela atuação maléfica, a imperatividade da malignidade luciferiana, que tem dominado quando Adão desobedeceu, passou esse legado, que está no livro de Lucas, no capítulo 4, ele quando tentou seduzir Jesus no seu ministério terreno, ele disse, mostrando o reino do mundo, daquela época, tudo isso te darei porque a mim me foi entregue. Quem fez isso? Adão, pela sua desobediência. Então a imperatividade que ele diz aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque essa condenação desse legado, ele tentou, ele seduziu a terça parte dos anjos no céu e trouxe essa manifestação distorcida para a mente, para o viver do homem. Então, esse sistema do mundo, ou seja, o gerenciamento que hoje ocorre de uma distorção toda desequilibrada na área da saúde, na área da ciência, na área da finança, dentro da família, na área social, na área espiritual, em todos os setores da sociedade que convivemos, há uma manipulação luciferiana imperativa, que é uma distorção para a destruição física e uma condenação espiritual do homem. Porque ele não tem mais este privilégio que hoje nós estamos tendo e aqueles que querem podem alcançar. Por quê? Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no unigênito Filho de Deus.
Porque o homem, ele crê em muitas coisas. Ele crê que, como eu, como muitos, que pode ganhar na loteria, que pode obter um carrão, que pode ter uma casa de praia. Eu não estou me imunizando disso, não. É um desejo carnal, que pode ter dinheiro, que pode isso, que pode aquilo. Nada teremos, nada faremos se Deus não permitir. Quanto sair com um carrão, com condição financeira, um vírus, uma bactéria o destrói. E tudo que ele possui fica aí terrenamente e ele vai ter que prestar conta, como está em Hebreus 9:27, que aos homens foi designado morrer em uma só vez. Após a morte segue-se o juízo. Então, como Salomão disse, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo quer toda obra boa, quer toda obra má. Ele só falou isso depois da espancada que ele tomou, de ser um ser muito sábio e inteligente, se deixou-se manipular. Mas isso deixa para um outro dia, uma outra oportunidade de falar disso. Mas aqui está dizendo, quem crer não é condenado. Por quê? Ele vai dizer aqui, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Então quem é do bem, quem quer o bem, anda com gente boa, vive com gente boa, procura ter um aprendizado, uma orientação positiva. Mas quem não é dessa luz, do entendimento, do esclarecimento, ele vai viver aprisionado espiritualmente pela essa malignidade luciferiana que é imperativa nesses últimos dias. Toda a banalidade que nós vemos de princípios familiares, de condições, que é a base estrutural, está sendo destruída, deformada através de telecomunicação, através das induções. E por detrás de tudo isso, há uma indução, não sei se você conhece, um sistema que psicologicamente ele trabalha. Também existe um chamado psicologia inversa, para trazer uma realidade do que a pessoa quer e conduz a pessoa. Mas há uma movimentação de uma indução que nós chamamos que ela atua de uma forma que não é perceptível. A pessoa olha, passa a pensar que é normativa, mas é indutória. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido através dos meios de comunicação por informação, que trabalha desta forma, distorcida. E a realidade é que se vê e não se enxerga, se ouve e não se escuta. Então ele declara aqui que porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então não adianta. Ah, mas eu já vi filho de crente na boca de fumo, filho de pastor fumando maconha. Ué, aqui está bem esclarecido. Em primeiro lugar, salvação individual. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Mas tem que haver essa fidelidade de compromisso. Será salvo. E aquele que não crê será condenado, porque não vai ter um advogado naquele grandioso dia. Diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:17 fala disso. Apocalipse também fala disso, que todos compareceremos ao tribunal. Mas aqui, o encerramento do entendimento está aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, hoje, ainda pela manhã,
eu estava vendo uma ignomia de torcedores do Flamengo batendo num torcedor, acho que do Botafogo. Essa competitividade, rivalidade, essa futilidade, quem é que está por detrás dessa imperatividade luciferiana, maligna? Ele é o gerenciador desse mundo. Para isso, Deus enviou seu Filho para abrir os olhos do nosso entendimento, para nos dar o esclarecimento de como viver uma vida salutar, uma vida dentro dos padrões do que Ele criou de princípios, de família, que hoje a família, infelizmente, só se reúne quando morre alguém, só se visita quando um precisa do outro, só faz elogio, procura quando quer extrair algum benefício. Então aí a pessoa procura, a pessoa lisonjeia, a pessoa abraça, a pessoa beija, mas tudo isso é uma hipocrisia, uma falsidade, porque a comunhão, estando uma situação ruim ou boa, a comunhão é você manter a relatividade ou familiar ou com alguma pessoa em todas as áreas, estando ruim, estando com saúde, estando enferma, tendo condição ou não tendo condição. Por que que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna? É demonstrar esse amor sem excepcionalidade do que nós fazemos, escolhemos. Hoje, infelizmente, algumas amizades valem o que tem e o que possui. Os interesses pessoal humano dessa ação maléfica é que faz essa divisão. Os pais ainda não morreram, os filhos já estão brigando, que são herdeiros. Já estão querendo os bens que eles não possuíram, não adquiriram, não trabalharam para adquirir, mas já estão brigando, já estão manipulando, já estão articulando. Então quem está por trás desse sistema do mundo? No mundo, quando fala no mundo jaz o maligno, esse sistema está falando desse sistema que ele governa com essa maldade, destruindo família, destruindo casamento, jogando jovens nas drogas, nas prisões, nas cadeias, que é a prisão física, a prisão espiritual. Quantos espiritualmente estão presos na religiosidade, na ignorância e não conseguem se libertar, vivem vida de aparência. Mas o Senhor quer abrir os olhos do nosso entendimento, abrir. Quando Ele usa a expressividade determinativa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, tanto física como eterna. Ele deu a sua vida por nós. Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Sem Ele, nada do que se fez podia se fazer. Ele era o aluno. Provérbio 8 diz que ele é um aluno, estava lá, ele era sabedoria. Antes de formar todo o sistema planetário, antes de formar qualquer coisa, ele já estava lá. No início do livro de Gênesis diz também que o Espírito de Deus, que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus já bailava sobre a face do abismo. Ele já estava atuando. E através desse Espírito que é santo, que hoje quer trabalhar o nosso espírito, que está maleficamente contaminado com essa virose do pecado, essa imunidade só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus, mas ele não invade, ele quer que buscamos enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Não é só no momento que está numa fraqueza, que está desempregado, que separou-se da família, ou que está num cárcere, ou que perdeu o dinheiro, ou que está enfermo, hospitalizado, ou que está com uma doença cientificamente incurável, porque para Deus nada é impossível. Se Ele ressuscitou a Lázaro, se Ele curou o leproso, a minha primeira experiência foi Ele ressuscitar minha mãe. Eu ainda era menino na fé, como ainda sou menina, ainda estou aprendendo.
E eu falei, tu pode tirar 15 anos da minha vida e colocar na dela? Se tu não fizer isso, eu não vou te servir. Quem diria que eu servia a ele? Eu não servia a ele. Eu estava no início da caminhada. Mas ele provou para mim diversas vezes que ele é Deus e está comigo. Por isso é que eu não tenho outro a quem clamar, quem suplicar, quem invocar. Pode ser até uma ignorância sua. Olha lá, está lá no monte, está falando, está aí pregando. Não estou vendo Deus nenhum. Mas eu estou sentindo a presença dele aqui. Aqui em volta de mim tem os animais aqui, ó, louvando, bendizendo o nome do Senhor. As folhas das árvores aqui estão louvando, os pássaros estão louvando, agradecendo. O Salmo 150 diz, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. O único ser que não quer louvar, reconhecer e agradecer somos nós, os seres humanos. Mas eu tenho louvor que diz, o ar que eu respiro, ele vem de ti. A vida que hoje vivo, tu deste a tua por mim. Se ando e sou perfeito, isso agradeço a ti. Até a família que eu tenho, tu separou pra mim. Eu não sou nada sem o meu Senhor. Eu não sou nada sem o seu amor. Eu não sou nada, porque preciso de ti. Sem Jesus eu nada sou, porque Ele é tudo pra mim. Eu não sou nada sem o meu Senhor. Eu não sou nada sem o seu amor. Eu não sou nada, porque preciso de ti. Sem Jesus eu nada sou, porque Ele é tudo pra mim. E eu afirmo que Lef é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia. Ficam todos na paz.